Amados, bom dia, graça e paz a todos vocês que acompanham o nosso canal e também nosso grupo no WhatsApp. Nós estamos falando nesses últimos estudos sobre estágios da fé, você que tem acompanhado aí as ministrações. Nós começamos falando sobre o estágio 1, da fé que eu ouço, e nós aprendemos com isso que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus, ouvir coisas que edificam. Eu falei sobre tomando cuidado com o que você ouve. No segundo estudo falei sobre a fé que eu tenho, que é você tomar muito cuidado com a fé que você tem, cuidar dela, trabalhar nela, desenvolvê-la, porque ela é sua e você precisa cuidar da sua fé. E hoje nós queremos terminar esse estudo, essa série de estudos, falando sobre a fé que eu exercito, a fé que eu exerço. E aí que as coisas começam a acontecer. Porque a fé necessita de um exercício, e não é no exercício da fé que os milagres, que o sobrenatural começa a acontecer. E para explicar sobre isso, eu quero comparar com vocês dois textos da Bíblia que apontam exatamente isso que eu quero explicar para os amados, sobre como a fé tem que ser exercitada e o perigo quando a fé não é exercitada. Interessante que em Mateus capítulo 8, versículo de número 5 em diante, aliás, 8, Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Acontece, eu não vou ler o texto, mas 8, 23, nós vamos encontrar um episódio em que os discípulos estão atravessando o lago de Genezaré, chamado ali para os judeus de um mar, né? Estão atravessando aquele grande lago e uma tempestade os pega no meio da travessia. E a Bíblia diz que Jesus está dormindo naquele barco. E os discípulos o acordam assustados porque ele está dormindo enquanto eles estavam quase morrendo, o barco quase afundando e Jesus descansando. E Jesus acorda e no meio de todos ele acalma a tempestade, acalma o mar, e eles ficam maravilhados com aquilo e ficam assombrados com tamanha autoridade que Jesus tinha. Segue-se a vida, lá no capítulo 14, do mesmo livro do Evangelho de Mateus, acontece de novo a mesma situação. Jesus manda que eles atravessem um lago para o outro lado, depois de terem visto uma grande multiplicação de pães e peixes, e diz a Bíblia que no meio do caminho, de novo, uma tempestade vem sobre eles, e a Bíblia diz que eles estão apavorados, e Jesus vem andando sobre as águas, e quando eles veem Jesus vindo, andando sobre as águas, eles ficam apavorados pensando que é um fantasma. E Jesus diz, não, sou eu, né? E é aquele clássico episódio em que Jesus manda Pedro vir andando sobre as águas, e Pedro vai, anda um pouco sobre as águas, e depois vendo a tempestade, o vento, Pedro começa a afundar e Jesus o pega pelas mãos. Jesus entra no barco e de novo Jesus manda a tempestade se acalmar. A pergunta é, por que os discípulos que viram Jesus acalmando a tempestade não tiveram agora uma atitude de fazer o que Jesus fez, mandar também a tempestade se acalmar? Vejam que eles viram o que Jesus fez, ouviram da autoridade que Jesus tinha, eles tinham fé, mas não exercitaram a sua fé. A mesma situação aconteceu com eles, a fim de que a fé deles fosse manifestada, mas eles não agiram. Pelo contrário, ficaram apavorados. E isso acontece muitas vezes conosco. Nós ouvimos uma palavra de fé, nós temos uma fé, mas na hora de agir na fé, nós temos medo. Nós não exercitamos a fé, nós não evoluímos na fé. E a consequência disso é que nós passamos pelos mesmos problemas e os problemas não são resolvidos simplesmente porque a nossa autoridade da fé não é exercida. Não era para que Jesus, na segunda situação do mar, não precisava de Jesus mandar o vento acalmar. Eles poderiam ter feito aquilo, mas eles não criam que seriam capazes. Mesmo depois de ver Jesus multiplicando pães e peixes, eles não criam ainda, eles eram capazes de fazer coisas sobrenaturais na fé. E Jesus até chama a atenção deles e diz, por que vocês têm tão pouca fé? Por que vocês não acreditam? E aliás, a proposta do Evangelho não é trazer uma religião para as pessoas. A proposta do Evangelho é mudar o sistema de crença das pessoas, fazer as pessoas crerem que são capazes de fazer coisas em Deus.
de trazer realmente a natureza que o ser humano tem em Deus. Que o ser humano é uma obra-prima de Deus, que ele foi feito para ser morada de Deus e que ele pode fazer muita coisa em Deus. Então essa é a proposta de Jesus. Jesus não veio trazer para os judeus uma religião, ele veio pegar aqueles homens e transformar aqueles homens em simples homens, em grandes profetas, em grandes pregadores, em grandes profetas de Deus, porque Jesus mudou a maneira deles crer. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. E dentro desse episódio, que eu agora dei essa ilustração, nós vemos Pedro. E Pedro é o clássico exemplo de um homem que teve a sua fé desenvolvida. Muita gente critica Pedro, mas Pedro, ele era ousado na fé. E você vai ver que Pedro, pouco a pouco, a sua fé foi evoluindo, foi exercitando, foi se exercendo. E Pedro cresceu na fé. As pessoas criticam Pedro, mas veja bem, Pedro, eu anotei aqui, Pedro, quando Jesus mandou que os discípulos, mandou que alguém viesse andando sobre as águas, qual foi o único discípulo que saiu do barco e foi ter com Jesus? Exatamente Pedro. Pedro não teve medo, ele foi. Mas Pedro afundou, mas foi. E eu quero dizer para você que vai haver, no exercício da fé, pode haver situações em que sua fé vai falhar. Não é porque você não tem fé, é porque você ainda está engateando na fé. Há coisas que você vai fazer, que você vai agir na fé, e pode ser que não funcione porque a sua fé, durante aquelas batalhas, aquelas lutas, você vai ver que ela precisa ser mais desenvolvida, que ela precisa ter mais conteúdo, que ela precisa de mais bagagem, para que de fato as coisas aconteçam. Mas não desanime, a fé é um exercício, você não pode parar porque caiu, parar porque afundou, e Pedro não fez isso. Pedro afundou, Jesus o pega pela mão, mas ele andou sobre as águas, né? Ali ele começou a exercitar a sua fé. Outro momento que eu acho interessante de Pedro é que quando Jesus tinha que pagar os impostos e não tinha dinheiro ali, ele manda que Pedro vá pescar um peixe, e dentro do peixe havia o dinheiro para pagar o imposto. Você faria isso? Você iria no rio, no mar, ou em algum lugar, e pescar um peixe, para dentro do peixe você tirar dinheiro para pagar a sua conta? Pois é, Pedro fez isso. As pessoas criticam Pedro, mas Pedro fez. E a Bíblia diz que havia dinheiro, de fato, na boca do peixe, e foi o dinheiro que Pedro usou para pagar o imposto. Olha, nós já vemos aí a fé de Pedro evoluindo, né? Já exercitando. Depois nós vemos Pedro, quando Jesus vai fazer a última Páscoa, Jesus manda que Pedro, João, né, fosse atrás de um homem com um cântaro de água, a fim de celebrar a última ceia, a última Páscoa. E todo mundo sabe que não é costume entre os judeus o homem carregar cântaro de água. As mulheres que faziam isso, era quase algo estranho, achar um homem carregando um cântaro. Mas Pedro foi. Mesmo a ordem sendo absurda, Pedro foi lá atrás desse homem. E mais um exercício da fé de Pedro evoluindo. Lembra da pesca em Lucas capítulo 5, quando Pedro volta do mar sem pegar nada? E diz a Bíblia que ele estava frustrado na praia, e Jesus manda que ele volte ao mar, mesmo tendo sido frustrado, e ele fala: olha, eu não peguei nada, mas pela tua palavra eu vou voltar lá. Então Pedro, você vai perceber que Pedro foi um homem que a sua fé foi se exercitando. E depois, meu amado, que Pedro teve a sua fé exercitada, nós vemos Pedro em Atos dos Apóstolos completamente diferente. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, Pedro foi aquele homem fervoroso que saiu pregando e quase 3.000 pessoas se converteram. A sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que, inclusive, Jesus deu autoridade a Pedro para pregar o evangelho para os gentios. Foi ele que ganhou Cornélio para Jesus, que não era um judeu. Nós vemos Pedro fazendo coisas estrondosas no Novo Testamento, mas Pedro não começou assim. Pedro começou fracassando, exercitando, mas se tornou um grande homem de Deus pelo exercício da sua fé. E é isso que você tem que fazer com a sua fé. Você precisa exercitar a sua fé. Há uma frase que eu sempre digo: mostra o que você está fazendo e eu mostro o que você está esperando. Há pessoas, por exemplo, eu já dei esse testemunho em várias igrejas que eu preguei: pastor, eu preciso de um carro, eu vou ter um carro, eu tenho fé que eu vou ter um carro. E eu falo com a pessoa: tá bom, e o que você já começou a fazer para que esse carro chegue? Aí a pessoa fala: como assim? Eu falo: se você vai ter um carro, a primeira coisa que você precisa é tirar a carteira de condução para você dirigir esse carro. Talvez comprar um carro é muito difícil para si, mas tirar a carteira você já consegue, né? Ou você pelo menos ir atrás de escolher o carro que você precisa, que você quer, que você acha que dá para você. Você precisa gerar esse carro já, através do exercício. Então há pessoas que falam: eu quero, mas não agem. Elas não vão atrás, elas não olham
ela não olha o carro, ela não tira uma carta, ela não prepara uma garagem, ela não... E se o carro chegar, ela chega, meu Deus, o que eu faço agora? Porque ela não se preparou para o milagre. Né? É como aquele pai ou mãe que diz que quer ter um filho. Antes do filho chegar, se prepara para a vinda do bebê. E a fé é isso. Você tem que ter passos que você dá para que a fé chegue, para que a fé manifeste o milagre na sua vida. Então, quando você está fazendo, eu creio que você está crendo. Quando Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão assim, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Olha, não é para a terra que eu te mostrei. Deus não havia mostrado a Abraão a terra. Deus mandou ele sair e no caminho ele ia mostrar a terra. Ou seja, Abraão deu um passo de sair da terra sem ter visto a nova terra. E foi isso que agradou a Deus, tanto que Abraão foi chamado o pai da fé. Então a fé você não espera ver para crer. A fé você começa a agir para ver. Você começa a agir para ver e a fé se manifesta. Então, se você não tem uma grande fé, não tem uma experiência de fé, lógico que muitas pessoas vão tendo experiências de fé até pelas provações, porque as provações elas servem para gerar um exercício da fé. Por isso que lá em Tiago a Bíblia fala que nós temos que ter grande alegria quando passarmos por provações, porque a provação ela vai gerando em nós esperança, confiança, vai gerando em nós fé. Eu passei por cada situação na vida que eu tenho uma fé hoje muito maior do que muito menino na fé, que nunca passou o que eu passei. Mas por que eu consegui ter essa fé? Não é porque eu tenho uma unção sobrenatural, porque eu sou um grande homem de Deus. Não, porque eu passei por provas, por situações onde eu vi a mão de Deus agir, onde eu vi Deus fazendo. E é por isso que hoje eu tenho autoridade para falar sobre fé, porque eu vivi sobre fé. Eu tive experiências de fé. Eu não vi num livrinho, eu não peguei um manual. Eu vivi as minhas próprias experiências e posso dizer que a fé funciona. É lógico que no começo, quando eu estava passando aquela situação, eu quase morri, achei que ia afundar. Mas o Senhor sempre segurou em minhas mãos e eu venci. E hoje eu posso ver os milagres que a fé trouxe para a minha vida. Então, para não alongar muito, eu vou ficar por aqui. Mas eu quero te dar algumas dicas. Comece a exercitar a sua fé. Pastor, eu creio que Deus cura os enfermos. Comece a orar pelos doentes. Ah, pastor, eu creio que Deus pode me prosperar. Começa a fazer semeaduras financeiras, começa a ofertar, fazer votos, começa a semear, porque se você crê, você dá, e você dando, você recebe. É o que a Bíblia diz. Ah, pastor, eu creio que Deus vai me usar para uma grande obra. Começa a fazer pequenas obras. Começa talvez pregando para o seu vizinho, começa pregando para o seu colega de trabalho, começa a exercer o teu próprio ministério. Por exemplo, eu estou aqui em Portugal e eu creio que Deus fará na minha vida aqui um grande ministério. Por enquanto, o Senhor não me deu ordem para fazer algumas coisas, mas eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito, pregando em todos os lugares, dando meu testemunho, pregando para pessoas que jamais teriam condições de entrar numa igreja. E eu estou exercendo meu ministério, e a Bíblia diz que Deus sempre chamou pessoas que estavam fazendo, Deus não chamou ninguém que estava parado. Então começa a exercer a sua fé, e eu tenho certeza que nesse exercício de fé, as suas coisas os milagres vão começar a acontecer, porque a fé que eu exerço, a fé que eu exercito, ela traz milagres sobre a minha vida. Até a próxima, graça e paz, compartilhe esse estudo, que você seja edificado, fique na paz do Senhor. Grande abraço.